Scott, bem-vindo, meu caro amigo. Antes de chegarmos ao secretário da Defesa, ou secretário da Guerra, como ele prefere chamar-se, e às ordens para matar pessoas nestes barcos no Caribe e noutros locais, tenho de lhe dizer que o nosso amigo em comum, Larry Johnson, fez um ótimo trabalho de pesquisa no fim de semana sobre os generais americanos reformados que ainda insistem que a Ucrânia pode vencer esta guerra ou lutar para se retirar. E isso deixa-me irritado. Não o trabalho do Larry. Estou contente que ele fez isso. Fomos atrás, analisamos o que disseram, por que é que algumas destas pessoas, Jack Keane, David Petraeus, Ben Hodges, por que é que estes generais de 4 estrelas reformados continuam a desafiar a realidade? Não é por causa da sua, experiência militar, porque se realmente recorressem à sua experiência militar, entenderiam, a realidade militar, que é que o exército ucraniano foi derrotado. Quero dizer, estamos literalmente a assistir ao colapso enquanto falamos. Este é o momento culminante de que temos vindo a falar há algum tempo. Foi alcançado. Não há retorno, cada dia piora para os ucranianos, perdem mais pessoas, os russos ganham mais terreno. Portanto, tem de perguntar, bem, se não usam a sua experiência militar, o que é? A resposta é simples e, desculpe, mas são vendidas. Venderam as suas almas aos respectivos meios de comunicação. Estas são pessoas que ganham dinheiro com base em contratos. Sabe como funciona, juiz? Sabe como a Fox News trazia esses comentadores? Eu era um deles. Fui recrutado pela Fox News para ser um comentador. Não gostavam do que eu dizia, então mantiveram o contrato, mas não me deixavam ir ao ar. Era uma forma de me calar. Aconteceu igual com o Larry Johnson. Mesma coisa. Sim, é apenas isso. É o jogo que é jogado. Mas, estes rapazes são espertos o suficiente para saber que, enquanto disserem o que os seus meios de comunicação querem, vão ser pagos, e provavelmente vão ser pagos bem. E é isto. Não há razão lógica, ética, moral ou profissional para eles dizerem o que dizem. Venderam as suas almas aos mídia corporativos, ao diabo dos mídia, e estão só a repetir o que os seus mestres dos mídia mandam. Quão mal está o exército ucraniano? Atualmente não existem reservas disponíveis. As suas melhores brigadas estão a ser devastadas. Os cercados em Prokop-Kupiansk e noutros locais massacrados, sem permissão para recuar, quero dizer, estão nos seus últimos momentos enquanto falamos ao longo de todas as linhas. Vê as forças ucranianas em Zaporíжья. Os russos avançaram muito porque uma brigada ucraniana colapsou e desistiu. E os russos conseguiram explorar isso e flanquear uma posição defensiva muito importante e fortificada numa cidade cujo nome não consigo pronunciar. Peço desculpa, gostaria de conseguir, mas não consigo. Oliupol ou algo do gênero, mas estamos a ver isto em todo o lado. Não há reservas disponíveis. O que tem são tropas não treinadas. E não apenas sem treino, mas também despreparados. Por exemplo, as unidades que chegam agora, os tanques, os veículos blindados, etc., não têm capacidade de contramedida contra drones instalada. Eles não têm qualquer capacidade de guerra eletrônica. Não têm os ecrãs, as redes, as estacas, nada que pudesse ser usado para, detonar prematuramente estes drones FPV. E assim, não há posições defensivas para onde possam ir. Estão a ser trazidos e instruídos a contra-atacar imediatamente. Essa é a única ferramenta que resta aos ucranianos. Tragam-nos, contra-ataquem os russos num esforço para perturbar as operações ofensivas russas. Mas o domínio dos drones russos estende-se 20 quilômetros para o interior ucraniano. À medida que estas formações se aproximam, estão a ser dizimadas, devastadas por drones russos, matando toda a gente. E essa é simplesmente a realidade. É isto. Não há lugar na linha onde os ucranianos prevaleçam. Ao longo de toda a linha, os ucranianos estão a ser flanqueados, cercados, massacrados, e é isso. Não há ninguém para os substituir. Não há mais mão de obra disponível agora. E é tudo o que se pode afirmar. É bastante provável que a CIA esteja completamente ciente do que foi mencionado e tenha informado o presidente com exatidão, e ele está consciente disso. Sendo influenciado por Sebastian Gorka, pelo general Kellogg, que está prestes a partir, e pelo Marco Rubio, que está irremediavelmente posto de parte. Não, acho que o tempo de Kellogg acabou.
Ele teve o seu momento após o Alasca, após a cimeira do Alasca, fez um último esforço para sussurrar palavras doces a Trump, que, sabe, Trump insistiu que os russos estão a perder todas estas pessoas. Eles não conseguem. E os russos puseram-no e ao Marco Rubio no lugar. Sabe, ainda não conhecemos os detalhes da chamada telefônica entre Lavrov e Rubio, mas Rubio tentou jogar a carta de Kellogg. Sabemos que as coisas estão más para vocês, não tem escolha. Os russos disseram, esqueçam, estamos a vencê-los. Vocês sabem disso, conhecem a realidade e por isso sabem por que não vamos ceder. Não há razão para cedermos em nenhum dos nossos pontos. E Rubio foi corrigido. E hoje o que vemos é que Kellogg está fora. Essas pessoas não contam, Trump sabe. É por isso que ele diz a Zelensky para aceitar o acordo, porque vai perder tudo. Imagine que o presidente dos Estados Unidos diga ao presidente da Ucrânia que vai perder tudo, porque ele agora conhece a verdade. A verdade é que a Rússia está a dominar o campo de batalha. A Ucrânia não pode fazer nada e o Zewaira ou a Europa também não podem mudar este desfecho. Trump sabe disso e está numa corrida contra o tempo. Quanto mais a Ucrânia demorar, mais provável é que a Rússia consiga tudo pela força, como Putin disse que a Rússia está pronta para fazer. Por que o Kremlin negociaria quando está quase a atingir todos os seus objetivos militares? Porque a guerra é uma extensão da política por outros meios. Os objetivos militares não são o objetivo final aqui. O objetivo final é um quadro de segurança europeu que traga estabilidade à Europa. Não, entenda que se a Rússia ganhar e dominar no campo de batalha, isso pode deixar algumas pessoas muito felizes. Sei que o Dr. Gilbert ficaria contente. Putin não opta pelo cenário de decapitação porque é mais esperto que o Dr. Gilbert. Ele é mais astuto que todos que buscam uma vitória militar russa decisiva. O objetivo da Rússia aqui, compreendam, as pessoas precisam entender isto. Neste momento, o Ocidente não reconhece as reivindicações da Rússia sobre a Crimeia ou os 4 novos territórios de Novorossiya, Kherson, Zaporozhia, Donetsk e Lugansk. E as sanções econômicas têm sido frequentemente associadas à contínua ocupação destes territórios pela Rússia. O que a Rússia deseja e o que Trump aparentemente está a propor é o reconhecimento oficial pelos Estados Unidos, Europa e Ucrânia da legalidade. O controle permanente desses territórios pela Rússia. Na verdade, uma parte legítima da Federação Russa. Claro, e todas as sanções atuais seriam removidas, isso seria uma vitória estratégica para a Rússia. Veja, é um objetivo a longo prazo. A Rússia pode vencer a guerra, tomar Odessa, Kharkov, mas com sanções em vigor não haverá reconhecimento. A Rússia perderá centenas de milhares de milhões por ano em oportunidades econômicas. Se a Rússia fizer isto bem e conseguir o reconhecimento destes territórios, as sanções serão levantadas. A Rússia está a falar em acumular benefícios no valor de bilhões de dólares ao longo da próxima década. Este é o pensamento estratégico de Vladimir Putin. É por isso que ele é mais inteligente que a maioria. Ok, aqui está um exemplo do pensamento neoconservador no Congresso. Isto pode virar um pouco o estômago, mas preciso que comente sobre isso. Posso imaginar quais serão os seus comentários. Este é o congressista Mike Turner, um membro do Partido Republicano, oriundo do estado de Ohio. Chris Cutt, número 1. Uma coisa que penso que todos compreendem é que não se pode ser América em primeiro lugar e pró-Rússia, porque, sabe, a Rússia é um adversário autodeclarado dos Estados Unidos. Está a desenvolver novas armas nucleares avançadas que têm como alvo específico os Estados Unidos. Está constantemente a atacar os Estados Unidos com cyberataques ofensivos. Identifica de forma contínua tanto a NATO como o Ocidente, incluindo os Estados Unidos, como seus adversários. Neste contexto, ao identificar a Ucrânia como um adversário, está a fazê-lo ao considerar o Ocidente e os Estados Unidos como opositores. É essencial compreender que o equilíbrio deste acordo de paz deve ser tal que se perceba a Rússia como um adversário com um certo ceticismo. Esta deve ser a atitude predominante no Congresso. Scott. É russofóbico e baseado na ignorância. Quero dizer, sabe, a Rússia não se declarou como adversária. Estas novas armas nucleares de que ele está a falar. Volte a olhar para Vladimir Putin novamente. Em 2016, Vladimir Putin dirige-se a jornalistas ocidentais e diz, sabe, os Estados Unidos retiraram-se do Tratado ABM e agora estão a colocar defesas de mísseis e nós temos de fazer algo em relação a isso. Não podemos estar numa situação em que crias uma defesa que anula o nosso dissuasor estratégico, porque então não temos dissuasor. Se continuares, algo acontecerá.
Nada. Em 2018 ele apresenta e diz: estas são as novas armas que sou obrigado a criar, porque vocês saíram do tratado ABM, há consequências para as vossas ações. Hoje estão a começar a implementar estas armas. A Rússia não veio dizer: olhem, vamos provocar-vos. A Rússia disse que vocês saíram de um tratado crucial de controle de armamentos, o tratado de mísseis antibalísticos, e há consequências para as vossas ações. Turner é um tolo, devia saber. Ele sabe, mas é russofóbico e cego. Podemos analisar tudo. A expansão da NATO, não foi a Rússia que se expandiu até as fronteiras da NATO. A NATO expandiu-se até as fronteiras da Rússia sob a premissa de que a Rússia é um inimigo. Quero dizer, causa e efeito. A terceira lei de Newton da física aplica-se também à geopolítica. Para cada ação há uma reação igual e oposta. E neste momento, sabe, o Ocidente criou esta guerra na Ucrânia. Foi a CIA que fez da Ucrânia uma ferramenta contra a Rússia e tem procurado fazer isso desde o final da Segunda Guerra Mundial. Operações repetidas da CIA. Turner sabe, mas escolhe ignorar como o resto do Congresso. É russofobia. A russofobia é o medo irracional da Rússia, nascido da ignorância sobre a realidade russa. Por isso, tu, eu, o Larry e todos os outros vamos à Rússia para capturar a realidade russa e trazê-la de volta ao povo americano para que possam ver através deste disparate. Esperemos que os dias de Turner acabem em breve. Quem nos retirou do tratado ABM? George W. Bush. Uau! E Donald Trump retirou-nos do tratado INF, o outro pilar fundamental das armas. E veja o que aconteceu. Putin disse, sabe, olá, a razão pela qual temos um Reshnik é porque vocês se retiraram do tratado INF. Se tivessem permanecido no tratado INF, não teríamos um Reshnik hoje, mas há consequências para as vossas ações. Pois é. Hoje, mais cedo, o secretário de Defesa Hegseth divulgou no Twitter que refutou ter autorizado ou ordenado a execução de 2 sobreviventes que estavam agarrados aos destroços da sua embarcação. Esses 2 homens estavam numa lancha rápida que o exército do ZEU atacou. Ele fez isso porque o Washington Post tinha relatado que tinha 7. 7 fontes afirmaram que Hegseth deu a ordem verbal para matar os 2. Hegseth negou isso há cerca de 1h30. Peço desculpa, na noite de ontem o presidente negou isso há aproximadamente 1h30. O secretário de imprensa da Casa Branca reconheceu que Hegseth deu essa ordem. A emissão dessa ordem foi, sem dúvida, uma ordem ilegal e o cumprimento dessa ordem constituiu, de facto, um crime de guerra. Ordem 100% ilegal. Veja, este é um dos casos mais claros. Não há debate, não há zona cinzenta. Como segundo-tenente no Corpo de Fuzileiros Navais do Ziqueua, na escola básica, aprendemos sobre a lei da guerra. Um dos vídeos mostrados à minha turma foi de submarinistas americanos que afundaram navios mercantes japoneses. Depois, o submarino aproximou-se e os marinheiros dispararam sobre os japoneses na água, simplesmente massacrando-os. Era prática comum na Segunda Guerra Mundial e o mundo ficou enojado. Houve outras situações em que os alemães fizeram coisas semelhantes aos nossos. Os nossos marinheiros na água. Na verdade, muitos submarinistas alemães foram presos, julgados e executados por esse crime. Então, em 1949, creio que as convenções de Genebra tornaram ilegal. Quando um navio é afundado e as pessoas estão na água, são automaticamente, por lei, consideradas hors de combate. Esse é um termo francês. Fuzileiros navais. Dizemos hors de combate porque não falamos francês. Quer dizer que estás fora de combate. Estás literalmente fora do combate e és obrigado a proceder ao resgate deles. Eles encontram-se fora de combate. É obrigatório resgatá-los, não matá-los. E se procurar matá-los, estará a violar gravemente as convenções de Genebra. Não apenas a Convenção de Genebra de 1949, mas também os protocolos adicionais de 1977. Em 1996, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Crimes de Guerra, que estabelece que se cometeres tal ato, violando a Convenção de Genebra, uma infração de natureza grave, serás detido, julgado e, caso sejas considerado culpado, condenado à prisão perpétua ou até mesmo executado. Pete Hegseth é um criminoso de guerra. Não há si nem mas, não há perdão. Não há nada que seja um criminoso de guerra, mas não é apenas ele. É aqui que Mark Kelly e os 6 sediciosos entram. Eles deixaram um lembrete para todos os oficiais militares.
está obrigado a não obedecer. Isto é básico nos fuzileiros navais. Foi-nos dito que se o inimigo levantar a mão, não o devemos disparar. Não lhes dispare. Se estiverem feridos, trate-os. Basicamente, se alguém entra e ordena para os eliminar, a resposta é não, porque é ilegal. Isto é incutido nas nossas cabeças. E, no entanto, de alguma forma, o exército esqueceu-se porque o almirante Bradley, o chefe da equipa SEAL que estava a operar lá do grupo de tarefas das Forças Especiais Navais, ele seguiu a ordem verbal de Hegseth e ordenou à equipa SEAL 6 que matasse estas pessoas que estavam novamente fora de combate ou mortas. Eles fizeram isso. Portanto, não é apenas Hegseth Bradley que deve ser alvejado até ser executado. Este é o almirante a quem Hegseth deu a sua ordem verbal. Desculpa. Este é o almirante a quem Hegseth deve ter dado a sua ordem verbal. Do almirante Bradley, a única resposta que Bradley poderia ter dado é: não, senhor, isso é uma ordem ilegal. Estou a ordenar a minha. A minha equipa SEAL, de acordo com o CMJ e as leis da guerra, vamos entrar e resgatar estas pessoas. Elas estão fora de combate. Vamos agora resgatá-los. E se decidir processá-los depois, isso é da sua responsabilidade. Mas não, secretário Warhead Seth, eu não vou obedecer a essa ordem. Isso é uma ordem ilegal. Ponto final. E se o Bradley deu essa ordem, o comandante da equipa SEAL deveria ter dito: não vai acontecer, senhor. Não pode mandar-me executar pessoas que estão legalmente fora de combate. Isso vai contra a Convenção de Genebra e a lei dos... Eu não vou fazer isso. É por essa razão que o senador Mark Kelly afirmou que todos devem se familiarizar com isso. Com a lei, não pode obedecer a uma ordem ilegal. Hegseth deu uma ordem ilegal. Ele é um criminoso de guerra. O Bradley repetiu isto, e ele é um criminoso de guerra. E todos os que seguiram essas ordens são criminosos de guerra. Lamento muito, não existe qualquer exceção à regra. Estamos a realizar uma sondagem durante esta parte do seu segmento. O presidente Trump deveria despedir Pete Hedt pela sua negação de que ordenou o segundo ataque? Sim. Não, sim, mas ele não vai. Vamos informá-lo sobre isso. O que é o voto? Por que é que estas pessoas gostam de matar? Por que o Ted Seth faz isto? Porque ele não tem uma bússola moral. Este é um homem que acredita que és poderoso. Se queres ser forte, tens de parecer duro e ser duro às vezes. Quer dizer, olha, é por isso que fazemos treino físico nos Marines. Sabe, tem de ser forte para sustentar isso. Mas a verdadeira força vem da sua moral. A integridade moral, a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. E veja, o trabalho do Hegseth não é esse. E este é o ponto que tentei destacar. Né? O trabalho dele não é sair e fazer treino físico com as tropas, meu amigo. Não é um comandante de companhia ou chu de batalhão, certo? É o secretário da defesa. Ele não é o secretário da guerra. Entenda que não há base legal para isso. Isso não é termo legal. O Congresso não aprovou isso. E o Congresso ainda aprova, sabe, coisas para o Departamento de Defesa. Mas, veja, Hegseth fez guerra porque quer soar durão, parecer durão e se posiciona como durão. E ele decidiu aqui, matar pessoas em barcos que ele disse estarem ligadas ao tráfico de drogas, isso nos faz parecer fortes? Não, isso faz de ti um assassino, Pete. O homem mais forte na guerra é quem pode puxar o gatilho sempre. O homem mais forte na guerra é quem sabe quando não puxar o gatilho. E Pete Seth não sabe quando não puxar o gatilho. E ele ultrapassou os limites. Trump não deveria despedi-lo. Trump tem o dever e a responsabilidade de o prender e julgá-lo pelos crimes mais graves. Vamos imaginar aqui o presidente Trump a fazer um comentário sobre a negação de Pete. Chris, por favor, passe para o corte número 6. E Pete disse que não os queria. Ele nem sabia do que as pessoas estavam a falar. Portanto, estamos a investigar. Vamos investigar. Mas não, eu não teria desejado isso. Não um segundo ataque. O primeiro ataque foi muito letal. Estava tudo bem. E se houvesse 2 pessoas por perto, mas o Pete disse que isso não aconteceu. O primeiro ataque foi crime. Estas pessoas estão numa lancha a 1.500 milhas do Z. São civis, não combatentes. Sim, não acesse mais, ou talvez. Pronto. Há pessoas que argumentarão que são combatentes ilegais, mas, novamente, o termo combatente ilegal só pode ser aplicado através de um processo legal. Não se pode ir por aí e rotular arbitrariamente as pessoas com isto. É necessário detê-las. É a mesma coisa na guerra. Se eu conseguir capturar.
Se eu capturar, por exemplo, veja o que ocorreu na Batalha das Ardenas, quando os americanos capturaram forças especiais alemãs em uniformes americanos. Sabe, quando perceberam que eram alemães com uniformes americanos, não os executaram no local. Isso seria um crime de guerra. Eles foram presos, levados para dentro e houve um julgamento sumário onde foram considerados culpados de cometer violações de guerra e foram fuzilados como espiões. Mas há um devido processo. Não se pode ser juiz, júri e carrasco ao mesmo tempo. Se houver um barco lá fora e não houver armas visíveis e pensa que sabe o que está a bordo, tem o dever de parar esse barco, apreender esse barco, prender as pessoas e submetê-las ao devido processo. Se, no final desse tempo, determinar que são combatentes ilegais, pode enviá-los para Guantánamo, como fizemos com outros combatentes ilegais capturados na guerra contra o terror. Mas matá-los arbitrariamente é uma violação do direito internacional, é uma violação das convenções de Genebra. Bem, veremos para onde isto nos leva. A admissão de Caroline Leaf foi bastante surpreendente. Não ouvimos nada do presidente desde que ela fez a admissão. Estou profundamente grato pela clareza com que explicou isto, mas conhecendo as suas mentalidades, sabe, trabalhei com o Pete durante 7 ou 8 anos na Fox. Nada vai mudar a menos que haja algum processo legal para o conter. Ele deve ser detido e processado, não há dúvida sobre isso. Assim como o Almirante Bradley e a SEAL Team 6, que realmente puxou o gatilho. O que significa puxar o gatilho? Enviar um míssil ou um drone? Não sei que sistema de armas usam, se é drone ou helicóptero. Acho que pode ter sido um drone a operar sob, sabe, o controle da SEAL Team 6. Mas a questão principal é que quem quer que tenha lançado essa munição é um criminoso de guerra. Isso é absolutamente claro. Não existe, literalmente, qualquer justificação sob qualquer interpretação possível da legislação que lhes permitisse cometer tal ato de matar. Essas pessoas estão fora de combate legalmente, protegidas pelas convenções de Genebra e pela lei dos CAO. Quem as ataca novamente é criminoso. Criminosos de guerra, sem dúvida. Scotty, muito obrigado, meu caro amigo. Muito agradecido e estamos ansiosos por vê-lo na próxima semana. Tudo de bom. Tudo bem, obrigado.